Bendito seja o nome do Senhor. Mês de maio, conhecido como o mês das noivas. Quem fica noivo, fica noiva, quer casar. E casar é bom. O casamento foi estabelecido por Deus, o casamento é uma bênção de Deus para o ser humano. Esse é o tema do nosso programa de hoje. Fique aí, não corra. Casamento é bênção. Eu estou com você, você está comigo e nós estamos juntos agora aqui no Além dos Fatos. E aí, como vai a vida? Tudo tranquilo? Tudo aí na boa? Talvez não, talvez você esteja passando por alguma dificuldade, por algum problema, mas creia, a despeito de todas as dificuldades da vida, nós, os filhos de Deus, podemos olhar para frente, olhar para cima com esperança, porque nós temos um Deus vivo, forte, poderoso. Nós temos um Cristo bendito que intercede por nós no santuário celestial e Ele voltará para buscar o seu povo, para buscar a sua igreja. Portanto, as dificuldades pelas quais nós passamos, elas são temporárias, elas são passageiras. O futuro é glorioso para aqueles que confiam no Senhor. Por isso, minha mensagem para você é de esperança no Senhor. E eu quero lhe oferecer um presente maravilhoso, que é a revista Verdades para o Tempo do Fim. Esta revista foi preparada pela equipe da Escola Bíblica, aqui da TV Novo Tempo. E essa revista é, em realidade, um lindo estudo bíblico, com o propósito de ajudar você a ter uma compreensão melhor das Santas Escrituras. Se você ainda não tem a revista Verdades para o Tempo do Fim, é só você pedir que a gente lhe manda, tá bem? Entre no blog do nosso programa, preencha ali um pequeno cadastro e logo a revista vai chegar em sua casa pelo correio, não vai lhe custar nada. Ou então você pede pelo telefone, o nosso DDD é 12 21 27 31 21. Você liga em horário comercial, nossa equipe lhe atende, preenche seus dados e a gente lhe envia a revista pelo correio. Estudo bíblico, estude a Bíblia, não tenha receio. Além das verdades de Deus para serem conhecidas no seu santo livro. Por isso a revista Verdades para o Tempo do Fim, para ajudar você. E eu quero convidar você para estar sempre interagindo conosco. Inclusive, nós estamos agora ao vivo pelo Facebook e também pelo nosso Instagram, tá bem? Aproveito e cumprimento todos os amigos que estão acompanhando pelo Face e pelo Instagram e já peço você que compartilhe também com seus amigos para que todos possam assistir. E lembrando que nós estamos também ao vivo pelo Facebook da página da Novo Tempo. Muito bom. Eu quero também lembrar a você que todos os nossos programas, você pode revê-los em nosso canal no YouTube, tá bom? De acordo com o que aparece aí na sua tela, é só você entrar em nosso canal no YouTube e você vai rever todos os programas que nós colocamos ali. Tenho abraços, como sempre, quero mandar um abraço especial para Socorro Fernandes, lá de Itapajé, no Ceará. Também para o Volmir Gurgel, de Roca Sales, no Rio Grande do Sul. E ainda para Fabiana Adolfo, de Bom Jesus, de Itabopoama, Poana, no Rio de Janeiro. E ainda para Reginalda Vicente, de Monte Alegre de Minas, Minas Gerais. E para Valércia Setter e Ronaldo Setter, de Xereder, Santa Catarina. Acho que é assim. É alemão, né? Xereder. Deve ser desse jeito aí. Deus abençoe vocês que estão aí em todo o Brasil agora acompanhando o programa Além dos Fatos e a programação da TV Novo Tempo. Como sempre, muito obrigado pelo carinho de sua audiência. Você que nos assiste agora ao vivo nessa quarta-feira à noite, ou você que está vendo a reprise da sexta-feira, 10 da manhã, ou sábado, 5 da manhã. Seja de noite ou de dia, muito obrigado por sua companhia. E como eu disse agora há pouco, o mês de maio é o mês das noivas e tem gente, muita gente empolgada, muita gente casando, mas lamentavelmente também tem muita gente separando. O casamento é um dos momentos mais esperados na vida de um casal. Alguns passam anos juntando uma graninha para fazer a festa dos sonhos. Afinal de contas, uma celebração tão importante merece toda a atenção possível.
Mas o matrimônio que deveria seguir à risca ou até que a morte nos separe tem terminado muito antes disso. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, em uma pesquisa divulgada em 2016 com dados referentes a 2014 e 2015, revelou que no Brasil houve um aumento significativo de casamentos. Foram 1.100.000 uniões em cartório. Se mais pessoas estão se casando, por outro lado, mais pessoas estão se divorciando. A pesquisa apontou que no período de 1984 a 2014, a duração dos casamentos no Brasil passou de 19 anos para 15. Em 2014, 341.000 pessoas pediram o divórcio. Ainda segundo a pesquisa do IBGE, o brasileiro está esperando mais para se casar. A idade média dos homens na data das núpcias passou de 27 para 30 anos e das mulheres de 23 para 27 anos na comparação de 1974 a 2014. Infelizmente há muito divórcio, não é? Isso realmente é lamentável. Porém, a despeito disso, o povo continua casando. E é muita gente casando mesmo. E eu quero, é lógico, enfatizar muito mais agora casamento e não divórcio. Até porque divórcio é ruim, mas casar é bom, casar é legal, não é? É por isso que muitas pessoas continuam casando. É muito bom ter um cônjuge, ter uma esposa, ter um esposo. E é também muito bom ter filhos, não é? Ser pai, ser mãe. É bom também ser filho, ser filha, enfim. Em síntese, é muito bom viver em família. A família foi criada, foi idealizada por Deus. A família é uma bênção de Deus. E eu quero que você saiba que apesar dos desafios de se viver em família, na relação conjugal e também na relação com os nossos filhos, nossos pais, com os nossos irmãos, apesar de todos os desafios de se viver em família, é possível e é maravilhoso ser feliz no relacionamento conjugal. É possível e é maravilhoso ser feliz no relacionamento com os nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos irmãos. Oh, sim, creia nisso. É possível e é maravilhoso viver em família. Nunca se esqueça, a família foi idealizada por Deus. E tudo que o nosso Deus, nosso Criador, planeja, objetiva nosso bem e nossa felicidade. Mas vamos orar. Vamos pedir a direção do Senhor para em seguida nós abrirmos a Santa Bíblia. Pai querido, por Tua graça eu te suplico, Senhor. Ilumina-me e todos que participam comigo desta hora sublime, para que nós entendamos a mensagem que tens em Tua palavra. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Quero convidar você para um texto que está no livro de Eclesiastes. Livro de Eclesiastes, capítulo 4, versos de 9 a 12. É verdade que esse texto aqui não está falando a respeito de casamento, e sim a respeito de amizade, de cooperação, de companheirismo. O texto sugere uma viagem com os seus desafios e seus riscos. Mas como você sabe, no casamento é imprescindível que haja amizade, então eu penso que esse texto também pode se aplicar ao relacionamento conjugal e ao relacionamento familiar de modo geral. Está escrito assim, Eclesiastes 4, 9 a 12. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Como eu disse, o texto está fazendo alusão ao companheirismo, à amizade, à cooperação entre duas pessoas. Apropriado também para o casamento, porque no casamento, na relação familiar, é imprescindível que de fato haja companheirismo e amizade. Por falar em casamento, como é que está o seu casamento? Quando a gente trabalha esse tema, isso deixa você feliz, deixa você contente, porque você está realizado no seu casamento. A realidade que você vive hoje é exatamente o cumprimento, a realização daquilo que você sonhou. Você sente que tem uma família organizada, uma família unida, uma família equilibrada, uma família feliz. Está feliz com o seu casamento?
ou se é assim, dê glórias a Deus. Mas será que tem alguém que está infeliz e que está me assistindo agora? Certamente tem, porque os desafios da vida conjugal e familiar são muitos, e não são raras as vezes em que a gente falha, não é? Se não falhamos nós, falha o nosso cônjuge, ou falham os nossos filhos, ou os nossos pais, nossos irmãos, enfim. Talvez você não esteja feliz na sua relação conjugal, na sua relação familiar nesse momento, mas não se desespere. Essas crises nos relacionamentos em casa, na família, elas vêm e vão. Elas chegam, mas também elas saem. A gente não pode desistir, a gente precisa perseverar. Mas talvez alguém esteja me assistindo e pensando assim, pastor, nem feliz, nem infeliz. O negócio aqui está assim, mais ou menos. A gente está empurrando com a barriga. Tem hora que está bom, tem hora que está ruim, e a gente vai levando. O meu desejo nessa hora é que, pela graça de Deus, o Senhor tenha uma palavra para você. Você que está feliz, que o Senhor confirme e motive cada vez essa sua felicidade. Você que está triste, que está infeliz, que está abatido, ou que está tendo um relacionamento conjugal e familiar, assim, mais ou menos, que nessa hora o Senhor tem uma palavra de vida para você, para estimular você a não desistir do seu casamento e da sua família. Eu quero convidar então você para a gente ir agora para alguns conselhos especiais da palavra do Senhor. Eu estou buscando aqui na minha Bíblia a primeira carta escrita por Pedro. Pedro, um dos discípulos do Senhor Jesus Cristo, homem casado e experiente. E eu quero compartilhar com você 2 versos de Pedro dedicados às mulheres, às esposas, e um outro verso que é dedicado aos maridos. Começando aqui, primeira carta de Pedro, capítulo 3, versos 1 e 2, para as mulheres. Ele diz assim: mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento da sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. E agora o verso para os homens, para os maridos, está aqui no verso 7. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, verso 7. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, pois sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Vamos então pensar um pouquinho nos conselhos de Pedro que foram dados às mulheres. Quando ele diz assim: mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido. Pedro aqui, em realidade, está reafirmando conselhos que são dados nas suas cartas pelo apóstolo Paulo, como, por exemplo, lá no texto de Efésios, capítulo 5. Quando Pedro diz que a mulher deve ser submissa ao marido, é dentro do contexto geral da Bíblia, do conceito da Bíblia, de que o marido, o homem, é o líder da casa, é o sacerdote da família. Observe que essa expressão sacerdote significa que é um representante de Deus. O marido, sendo o líder da casa, o líder da família, ele tem uma função sublime de ser o representante de Deus. Que privilégio, hein? Mas, ao mesmo tempo, que tremenda responsabilidade pesa sobre os ombros do marido. Quando a palavra de Deus diz que a mulher deve ser submissa ao marido, é importante a gente entender que, em realidade, o que existe na relação conjugal é uma interdependência. Não é apenas a mulher que é dependente do marido, mas o marido também é dependente da mulher. E eu vou deixar minha Bíblia marcada aqui no texto de Pedro, e a gente já vai voltar nele, e quero convidar você agora para a primeira carta aos Coríntios. São palavras de Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versos 11 e 12. Olha só o que Paulo diz dentro dessa ideia da interdependência que existe entre marido e mulher. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher, e tudo vem de Deus. Nem o homem, diz Paulo, é independente da mulher, e nem a mulher é independente do homem. Porque como provém a mulher do homem, aqui ele está fazendo uma referência ao Gênesis, capítulo 2, onde é dito que Deus,
a partir de uma costela de Adão, ele criou a mulher. Por isso essa ideia de que a mulher provém do homem. Assim também o homem é nascido da mulher, porque afinal de contas todo ser humano vem de uma mulher, nasce de uma mulher. E tudo, Paulo diz, vem de Deus, porque o Senhor é o Criador de todas as coisas. Tudo foi planejado, tudo foi idealizado por Deus conforme acontece. A ideia básica desse texto aqui é de que no relacionamento conjugal deve haver cooperação e não competição. Homem e mulher, eles não estão competindo, mas em realidade eles estão se completando. A grande necessidade de cada um de nós é procurar prover a felicidade e o bem-estar do outro. O objetivo não é ser melhor do que o outro, mas ser melhor para o outro. É um ajudando o outro, é cooperação no relacionamento conjugal. Mas vamos voltar aos conselhos de Pedro, onde nós lemos aqui Pedro dizendo que as mulheres devem ser igualmente submissas ao próprio marido, para que, diz Pedro, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento da sua esposa. Quando Pedro diz assim, olha, se o seu marido ainda não obedece à palavra, quer dizer a palavra de Deus. Se o seu marido ainda não aceitou o evangelho, talvez ele ainda não teve a compreensão necessária a respeito do evangelho, e por isso ele tem resistido ao evangelho. Quem sabe ele tem feito até oposição ao evangelho. Pedro diz assim, olha, se o seu marido ainda não obedece à palavra, que ele seja ganho para o evangelho, ganho para Cristo, para o reino de Deus, sem palavra alguma por meio do procedimento da sua esposa. A primeira vez que ele se refere à palavra é a palavra de Deus. Agora, quando ele diz que o marido deve ser ganho sem palavra alguma, aqui já é em relação à palavra da mulher. Ou seja, Pedro está dizendo assim, olha, você não precisa ficar preocupado em falar, em argumentar, porque mais importante do que suas palavras será o seu procedimento, será o seu comportamento, será a sua conduta, o seu exemplo. Ou você que é mulher, cujo marido não é convertido, cujo marido ainda não obedece à palavra do Senhor, o desejo de Deus é que através do seu exemplo, da inspiração da sua vida, uma vida de santidade, uma vida de mansidão, de sinceridade. O desejo de Deus é que através do seu exemplo, o seu marido possa conhecer a Cristo, amar a Cristo e seguir o Senhor. Mais eficaz do que nossa argumentação constante é o nosso exemplo permanente. Essa é a ideia aqui do texto. Para que o seu marido seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Quando o seu marido observa, quando ele olha o seu comportamento digno, cheio de temor a Deus, então certamente esse seu exemplo vai inspirar o seu marido. Uma outra ideia que naturalmente está implícita aqui no texto de Pedro é de que a mulher que se converte ao Senhor, ela jamais deve pensar em deixar o marido, em separar-se dele, por conta do marido não ter se convertido. Mesma coisa acontece, né, quando o homem se converte ao Senhor e a mulher não. Nós não podemos desistir do nosso cônjuge, porque ele ainda não conhece o Senhor, porque ele ainda não ama e não serve ao Senhor. Pelo contrário, aí que a gente deve investir mais ainda no relacionamento conjugal feliz, bem-sucedido, próspero, para que através do nosso exemplo, fazendo o nosso melhor pelo nosso cônjuge, pelo nosso casamento, pela nossa família, então a pessoa não convertida possa ser atraída para os caminhos do Senhor. Eu falei há pouco sobre questão de divórcio e nós vimos aí na matéria, né, que o número de divórcios tem aumentado muito. Nós, filhos de Deus, não apoiamos, não incentivamos, não promovemos divórcio. Pelo contrário, a nossa palavra deve ser sempre uma palavra de incentivo ao perdão, à reconciliação, ao reencontro. No livro do profeta Malaquias, no capítulo 2, verso 16, lá é dito que Deus odeia o divórcio. Expressão forte, não é? Deus odeia o divórcio. Por que o Senhor odeia o divórcio? Não é outra razão senão pelo fato de que o divórcio traz muito sofrimento, tanto para aqueles que se divorciam como para os filhos.
e, em especial, é claro, pelos filhos. Numa separação conjugal, quando uma família se desfaz, os que mais sofrem são os filhos. Uma vez eu estava iniciando o meu ministério. Eu era pastor auxiliar em uma igreja. E um dia o pastor, que era o meu chefe, ele me disse assim: Gilson, olha, eu já visitei várias vezes um determinado casal, eles são inclusive jovens, mas eles são muito difíceis. Eles brigam o tempo todo e dizem que estão decididos a se separarem. Eu já visitei várias vezes, eu queria que agora você fosse lá visitar, você também é jovem, de repente você pode dar alguma contribuição. Eu era bem novo, tinha aí 21 para 22 anos, solteiro, já estava noivo, mas solteiro, sem experiência nenhuma. Mas eu fui lá, né? Cumpri a ordem do chefe e fui visitar o casal. Me lembro a primeira visita para eles, quando toquei no assunto de casamento, aí o pau quebrou, a coisa estava feia. Eles realmente estavam assim se desentendendo muito e se ofendendo mutuamente. E combinei com eles uma segunda visita. E fui lá na segunda visita e tentei argumentar e ajudar, mas não tinha jeito. Até que chegou uma hora que, durante a conversa com eles, eu mesmo concluí que realmente eles não podiam viver juntos, que eles tinham que se separar. Olha só, a inexperiência, não é? Jovem pastor. E eu olhei para eles assim com toda sinceridade e disse: olha, pelo que eu estou vendo, realmente não tem jeito para vocês não. O melhor é cada um ir para um canto e eu apenas sugiro a vocês que façam um divórcio consensual, amigável. Evitem uma separação litigiosa. Eles disseram: não, pastor, a gente vai tentar assim. Aí eu me lembro até que a esposa disse assim: pastor, o senhor poderia nos dar uma dica aqui sobre a questão da separação aqui dos nossos bens? Não são muitos, mas a gente precisa de uma orientação. Eu disse: pois não. Aí eu me lembro que pegamos caneta e papel. E aí fomos anotando: o que vocês têm? Ok, apartamento não está quitado ainda, quantas parcelas e tal. O que vocês têm mais? O carro, quanto vale o carro e quanto vale isso? Tal. O que tem mais valioso aqui dentro de casa? E nós fomos conversando assim, fazendo uma espécie de divisão das coisas. E aí eu terminei a visita e fui embora. No sábado seguinte, observei na igreja e nenhum dos dois estava. E eu pensei: o que será que aconteceu? Será que eles se mataram? Não é? Porque a coisa estava feia. Aí, quando foi no outro sábado, eu os vi na igreja. Ela estava quase que sentada no colo dele. Estavam juntinhos no maior love, agarradinhos. Eu passei, olhei, eles olharam para mim, eu olhei para eles, me deram assim um sorriso meio amarelo, e eu também, e segui. Eles não falaram nada comigo depois. No sábado seguinte estavam lá na igreja e no outro também, sempre juntinhos. Nunca tocaram no assunto do problema deles comigo. E eu também nunca tive coragem de falar com eles. Mas a sensação que eu tinha toda vez que eu os via na igreja ali juntinhos, é que eles estavam olhando para mim e pensando assim: pastorzinho, se dependesse de você, hein? A gente estaria um no norte e outro no sul, nós estaríamos separados, nosso casamento estaria desfeito, se dependesse do seu conselho. Aprendi uma lição para nunca mais me esquecer. Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Já ouvi este ditado? Isso é a pura verdade. Se você não tem uma palavra para incentivar a reconciliação, o perdão, o reencontro, a manutenção do casamento, então não apoie a separação, não apoie divórcio, não incentive a separação. Creia nisso, esse é o melhor caminho. E de repente você poderá estar pensando assim: ok, pastor, mas se a gente não apoia e mesmo assim eles separam, o que a gente faz? Então, lhe dou outro conselho. Assim como a gente não apoia a separação, a gente também não deve condenar, não deve criticar, não deve desprezar, não deve abandonar as pessoas que se divorciam. Porque cada um sabe o que vive na sua relação conjugal. O mesmo mal que hoje afetou um lar e destruiu essa família, um dia pode destruir a minha e a sua também. Nós precisamos tratar os outros como gostaríamos de ser tratados se estivéssemos no lugar deles. Por isso é que a gente não apoia, não incentiva a separação, mas também não condena e despreza quem se separa. Claro, eu estou falando assim, na relação pessoal, né, com as pessoas aí que a gente conhece. Não estou falando em relação à igreja. Muitas vezes a igreja precisa tomar alguma posição disciplinar, mas isso é um outro contexto. Eu estou me referindo à questão do relacionamento nosso com as pessoas, sejam da igreja, sejam de fora. A gente não apoia a separação de ninguém, mas também a gente não condena e não despreza. Eu quero seguir aqui rapidinho com você, porque o nosso tempo passa muito ligeiro, não é? O apóstolo Paulo diz que
A mulher crente não deve deixar o seu marido por ser descrente, pelo contrário, deve procurar ajudá-lo a fim de que ele se converta ao Senhor. E eu quero agora ler o verso dedicado aos homens. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento. Discernimento aqui significa sabedoria e equilíbrio. E tendo consideração para com a vossa mulher, consideração como sinônimo de respeito. Quem dá respeito, recebe respeito de volta. E mais, tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, mais sensível, mais delicada. Tratai-a com dignidade, com valor que a mulher merece, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Pedro aqui faz uma séria advertência aos maridos e diz assim, olha, você trate bem sua mulher para que suas orações não sejam interrompidas. Significa que aquele marido que é egoísta, que é tirano, aquele marido que é injusto para com sua esposa, ele não pode esperar a bênção de Deus, porque suas orações não serão atendidas pelo Senhor. O que o Senhor espera de você, de mim, de nós que somos maridos, é que nós tenhamos respeito para com a nossa esposa, que nós a tratemos conforme está escrito aqui, com dignidade, dando à mulher o seu devido valor. Em vez de tratar com maldade, com injustiça, de forma autoritária, o que a Bíblia nos ensina é que nós devemos amar nossa esposa como Jesus amou a igreja. E você sabe como Jesus amou a igreja, não sabe? Ele amou tanto a sua igreja ao ponto de dar a sua própria vida por ela. Esse é o amor que o marido deve ter para com sua esposa. Lembre-se que é uma grande honra ser o líder do lar, mas ao mesmo tempo uma imensa responsabilidade. Você e eu, nós que somos casados, nós que temos nossa esposa, nossos filhos, nós somos os sacerdotes do nosso lar, sacerdotes da nossa casa. E lembre-se, o sacerdote é um representante de Deus. Nossa grande missão, querido amigo, é guiar nosso lar e nossa família. No meio deste mundo que está em oposição a Deus e em oposição à própria família, nós temos que guiar o nosso lar para a direção de Deus, para a direção certa. Que Deus abençoe você que é marido. Que Deus abençoe também você que é esposa. Que Deus abençoe todos os casais e todas as famílias que agora acompanham esse momento sublime aqui no Além dos Fatos. Se você tem passado por dificuldades, creia, todos passamos, mas todos, pela graça de Deus, podemos vencer se nós perseverarmos, sobretudo buscando ao Senhor, buscando sua palavra e sendo humildes, perdoando e sendo perdoados, nós seguimos até a vitória completa. Vamos orar juntos? Ó Deus e Pai, te peço nessa hora, meu Senhor e meu Deus, que Tu abençoes todos que estão orando comigo, Senhor. Todos os maridos, todas as esposas, os filhos, todas as famílias. E em especial, Senhor, que Tua bênção venha sobre aqueles mais necessitados, que talvez estejam tristes e desanimados pelas dificuldades na vida conjugal e familiar. Abençoe esses Teus filhinhos, Senhor, para que eles se voltem a Ti, se voltem um para o outro, e que assim, com a bênção do Senhor, sejam vitoriosos. Eu te peço, Pai, no nome de Jesus. Amém. Fica sempre com você a palavra de Deus que diz que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Um abraço, fique com Deus. Tchau.